pânico. Isso era tudo que Larissa Manoela conseguia sentir. Em um instante, ela estava acenando para os fãs. No seguinte, estava sendo arrastada para dentro de uma van indefinível. O mundo lá fora era um borrão de ruídos e movimento, mas dentro da van, o silêncio era mortal. Seu coração martelava contra as costelas. O medo lhe oprimia a garganta. Para onde a estavam levando? Quem eram aquelas pessoas? E por quê? A notícia do desaparecimento de Larissa Manoela se espalhou como um rastilho de pólvora. A internet explodiu, inundada de mensagens frenéticas de fãs e celebridades. A polícia iniciou uma investigação. Cada pista foi seguida, cada testemunha interrogada. Imagens de câmeras de segurança foram analisadas. A pressão era imensa. O Brasil prendeu a respiração, unido pelo medo e por uma esperança desesperada. Então, uma reviravolta, uma figura embaçada em uma câmera de segurança de um posto de gasolina, identificável pela tatuagem peculiar que serpenteava por sua mão. Ganoel Monis, um notório gênio do crime, tornou-se o principal suspeito. O homem era um fantasma, um sussurro de lenda no submundo, e agora ele mantinha Larissa Manoela cativa. A polícia finalmente tinha um rosto, um nome para perseguir. A esperança, frágil mas resiliente, brilhou nos corações de uma nação aflita. Eles rezavam para que Larissa fosse encontrada sã e salva. Eles rezavam para que a justiça fosse feita. Eles rezavam para que este pesadelo tivesse fim. A caçada humana por Ganoel Monis era implacável. Departamentos de polícia em todo o país trabalhavam incansavelmente, seguindo cada sussurro, cada sombra. O peso do medo da nação os impulsionava. Eles tinham que encontrar Larissa. Eles tinham que deter Ganoel. Finalmente, após semanas de perseguição implacável, uma pista. Uma denúncia anônima os levou a um galpão isolado nos arredores do Rio de Janeiro. Policiais fortemente armados invadiram o prédio, a adrenalina correndo solta, os corações batendo forte. O ar estava carregado de tensão. Lá dentro, eles encontraram Larissa. Ela estava fraca, assustada, mas viva. O alívio tomou conta do país. Ganoel Monis foi preso. O mentor do sequestro finalmente foi levado à justiça. Sua captura desencadeou comemorações, um suspiro coletivo de alívio ecoando por todo o Brasil. Mas a vitória durou pouco. Uma sensação persistente de desconforto permaneceu. Ganoel Monis era astuto. Ele sempre teve um plano. E como a nação logo descobriria, este era apenas o começo. O julgamento foi rápido, a sentença justa. Ganoel Monis foi condenado à prisão perpétua. Ele foi encarcerado em uma penitenciária de segurança máxima, uma fortaleza de concreto e aço projetada para abrigar os criminosos mais perigosos. A nação respirou aliviada. A justiça tinha sido feita. Mas Ganoel Monis não era um homem para ser contido. A fuga foi audaciosa. Uma rebelião cuidadosamente orquestrada, uma explosão para distração. E então ele havia sumido. Desaparecido no ar. A nação, recentemente aliviada, foi mergulhada de volta no medo. O fantasma havia retornado mais perigoso do que nunca. A notícia da fuga de Ganoel Monis causou ondas de choque em todo o país. A polícia lançou a maior caçada humana da história do Brasil. Eles estavam determinados a recapturá-lo. Mas Ganoel estava sempre um passo à frente, desaparecendo nas sombras, deixando um rastro de caos em seu caminho. Ganoel Monis era um fantasma. Ele se movia pelas sombras, sempre um passo à frente. Ele provocava as autoridades, deixando mensagens enigmáticas nas cenas dos crimes. Seu reino de terror havia começado. Seu próximo alvo foi tão inesperado quanto audacioso. Jade Picon, uma influenciadora digital, desapareceu de seu apartamento. A única pista era uma única rosa negra, o cartão de visitas de Ganoel Monis deixado em seu travesseiro. O medo tomou conta da nação mais uma vez. Ninguém estava seguro. Então veio o incêndio criminoso. Uma casa aparentemente aleatória, tomada pelas chamas. Sem vítimas, mas nos restos carbonizados da parede da sala de estar, uma mensagem escrita em cinza. Vocês não podem deter o que não podem capturar. Ganoel Monis estava jogando um jogo macabro e a nação estava presa em suas garras. As apostas eram mais altas do que nunca. A polícia estava sobrecarregada, o público em pânico. Eles precisavam de um milagre. Eles precisavam de alguém que pudesse combater fogo com fogo. Eles precisavam de um herói. Vou derrotar meu clone invejoso que é Ganoel Monis.
Isso animou a nação e resolveu apoiar Manuel Gomes. Pause 3S. Fortalecido pelo apoio de uma nação e impulsionado por uma determinação inabalável, Manuel Gomes seguia em frente. Ele não estava mais sozinho. Ao seu lado, aliados de confiança, cada um habilidoso e inabalável em seu compromisso de levar Ganoel Mones à justiça. Pause 2S. A caçada por Ganoel Mones e seus asseclas os conduziu por um labirinto de sombras e sussurros. Cada passo era carregado de perigo, cada esquina uma emboscada em potencial. No entanto, a determinação de Manuel jamais vacilou. Seus aliados, um grupo diversificado de especialistas, formavam um escudo imbatível ao seu redor. Pause 2. O clímax da perseguição se deu em um armazém abandonado nos arredores da cidade. O ar pairava denso de tensão, o silêncio quase ensurdecedor. Manuel e sua equipe sabiam que era o momento decisivo, o confronto final. Pause 2. Ao invadirem a entrada, foram recebidos pelo brilho sinistro de luzes tremeluzentes e pela presença inconfundível de Ganoel Mones. Ele estava ali, um sorriso sinistro brincando em seus lábios, ladeado por seus capangas leais. Pause 2. Acabou, Ganoel, declarou Manuel, sua voz firme e decidida. Seu reinado de terror termina aqui. Pause 2. A batalha que se seguiu foi feroz e implacável. Manuel e seus aliados lutaram com tudo o que tinham. Seus movimentos uma sinfonia de ataques e contra-ataques coordenados. Ganoel Mones, embora astuto e cruel, não era páreo para a força e determinação combinadas da equipe de Manuel. Pause 2S. No final, foi Manuel quem desferiu o golpe final, subjugando Ganoel Mones e dando um fim ao seu reinado de terror. A nação finalmente pôde respirar aliviada. Pause 2. Manuel Gomes erguia-se altivo, um herói aos olhos do povo. Ele havia enfrentado seu maior desafio e saído vitorioso, provando que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança e a coragem podem prevalecer. Pause 3S. Apesar dos valentes esforços de Manuel Gomes, Ganoel Mones mais uma vez escapara por entre os dedos, alimentado por uma sede de vingança renovada. Sua fuga do cativeiro foi marcada por um massacre horrível, deixando um rastro de corpos em seu caminho. A nação, antes esperançosa, agora tremia sob a sombra de seu terror renovado. Pause 2. Determinado a acabar com o reinado de medo de Ganoel Mones de uma vez por todas, Manuel sabia que precisava de mais do que apenas seus aliados de confiança. Ele se voltou para as fontes mais inesperadas, reunindo uma coalizão de talento e determinação inigualáveis. Pause 2. Do mundo da televisão brasileira, ícones do SBT, da Globo e da Record se juntaram à causa. Sua influência e recursos seriam inestimáveis na luta que se aproximava. Pause 2S. Mas o alcance de Manuel se estendeu ainda mais. Do outro lado dos mares, ele convocou os lendários músicos dos Beatles e o espírito indomável de Bob Marley. Sua presença trouxe uma onda de inspiração e unidade, um farol de esperança nestes tempos sombrios. Pause 2S. Juntos, esta assembleia diversa e formidável jurou enfrentar Ganoel Mones. Eles se prepararam incansavelmente, cada um trazendo suas forças únicas e compromisso inabalável com a luta. Pause 2S. O palco estava montado para um confronto épico. Com o apoio de uma nação e o poder combinado de lendas, Manuel Gomes sabia que a batalha final era iminente. A esperança de milhões repousava em seus ombros, e eles não parariam por nada para garantir que o reinado de terror de Ganoel Mones terminasse de uma vez por todas. Pause 2S. Ao pôr do sol, lançando longas sombras sobre a terra, Manuel e seus novos aliados estavam prontos. A luta por justiça, por paz e pelo futuro de sua nação estava prestes a começar. Pause 2S. O mundo prendeu a respiração, esperando pelo choque de titãs que determinaria seu destino. Diante da escuridão avassaladora, eles permaneceram unidos, prontos para iluminar o caminho para um novo amanhecer. Pause 2S. A batalha estava chegando, e desta vez eles não falhariam. Era a história de Manuel Gomes, uma saga universal. Pause 2. O palco estava montado, o mundo em suspense.
Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando longas sombras sobre a terra, Manuel Gomes e sua diversa tropa de aliados se preparavam para a batalha que se aproximava. Pause. 2. O primeiro ataque veio rápido e feroz. Ganoel Moniz, movido pela fúria e sede de poder, desferiu uma série de golpes devastadores, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Cidades ardiam em chamas, nações tremiam sob o ataque. Pause. 2. O mundo não podia mais ficar parado. Em resposta a esses ataques sem precedentes, uma coalizão global se formou, dando início ao que viria a ser conhecido como Guerra Anti-Ganoel. Pause. 2. Manuel Gomes, agora um símbolo de resistência e esperança, foi nomeado general deste esforço mundial. A guerra começou para valer, espalhando-se por continentes e oceanos. Milhões de vidas foram perdidas. Inúmeras armas foram implantadas e destruídas no conflito implacável. Pause. 2. Em uma reviravolta chocante, Kim Jong-un se aliou a Ganoel Moniz, elevando o conflito à Terceira Guerra Mundial. A escala de destruição era inimaginável e o mundo oscilava à beira da aniquilação. Pause. 2. Mas o caos não passou despercebido. Nos confins da galáxia, seres extraterrestres intervieram, enfurecidos com a destruição causada ao cosmos. A guerra se expandiu além da Terra, tornando-se uma luta galáctica pela sobrevivência. Pause. 2. Em meio à guerra interestelar, Manuel Gomes aceitou o desafio. Com determinação inabalável, ele liderou a investida contra Ganoel Moniz. A batalha continuou, um confronto de titãs que abalou as próprias fundações do universo. Pause. 2. Em um confronto final e desesperado, Manuel Gomes encarou Ganoel Moniz. A luta foi brutal, mas com as esperanças de bilhões repousando sobre seus ombros, Manuel desferiu o golpe decisivo. Ganoel Moniz caiu e, com sua derrota, a maré da guerra começou a virar. Pause. 2. A paz, antes um sonho distante, começou a tomar forma mais uma vez. O mundo, e de fato a galáxia, lentamente retornou a um estado de normalidade. As cicatrizes da guerra permaneceriam, mas o espírito de união e resiliência brilhava intensamente. Pause. 2. Manuel Gomes se ergueu como um herói, não apenas de sua nação, mas de todo o universo. Seu legado era de coragem, determinação e um compromisso inabalável com a justiça. A escuridão havia sido derrotada e um novo amanhecer estava no horizonte. Pause. 2. A guerra havia terminado, mas a história de Manuel Gomes e seus lendários aliados seria lembrada por gerações vindouras. Eles enfrentaram o abismo e emergiram vitoriosos, iluminando o caminho para um futuro mais brilhante. Pause. 2. O mundo respirou fundo coletivamente, pronto para reconstruir, curar e seguir em frente. A batalha havia sido vencida e a paz restaurada. Por enquanto e para sempre, eles permaneceriam unidos contra qualquer força que ousasse ameaçar sua recém-descoberta harmonia. Após a devastação da guerra, um novo amanhecer despontou sobre o mundo. Unidos por lutas e triunfos compartilhados, os povos se ergueram para reconstruir seus lares, suas vidas, seus espíritos. As cicatrizes do passado tornaram-se um lembrete da resiliência e da força que habitava cada ser humano. Comunidades se entrelaçaram, transcendendo fronteiras e culturas. O espírito de colaboração e união se fortaleceu como nunca, guiando a humanidade em direção a um futuro mais iluminado. A inovação e a criatividade floresceram, impulsionadas por um renovado senso de propósito e esperança. Manuel Gomes, o herói que liderou a resistência contra as forças das trevas, continuou a inspirar milhões. Sua história de coragem, determinação e compromisso inabalável com a justiça se tornou um farol de esperança para as gerações vindouras. Enquanto o mundo avançava, o legado de Manuel Gomes e seus lendários aliados permaneceu como uma luz guia. Eles haviam enfrentado o abismo e emergido vitoriosos, provando que, mesmo nos tempos mais sombrios, o espírito humano é capaz de brilhar com intensidade jamais vista. E ao olharmos para o horizonte, nos lembramos das lições do passado e abraçamos a promessa do futuro. Juntos permanecemos unidos, prontos para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. E se este vídeo alcançar 10.000 likes, revelarei meu rosto. Permaneçam unidos, mantenham a esperança
e vamos continuar a construir um mundo melhor, juntos.